Seja bem-vindo a mais um Câmara Entrevista. No programa de hoje, eu recebo a psiquiatra e clínica geral Nayara Silveira para falarmos sobre ansiedade. Seja bem-vinda, Nayara. Obrigada, meu bem, tudo bem? Vamos lá, então, para as perguntas. Para a gente começar, eu gostaria que você falasse o que é a ansiedade e quando ela deixa de ser considerada normal. Olha, Adriana, ansiedade, né, é um transtorno, né, que a gente precisa dar atenção a ele. Ele é um conjunto de inúmeras características, né, sintomas, sinais, que no nosso dia a dia a gente acredita que não deva ser nada. Por exemplo, palpitação, né? O pensamento acelerado, dificuldade para dormir, às vezes está comendo demais ou reduziu a questão do apetite, né? Então, assim, as pessoas acham que esses sinais e sintomas são considerados normais, porém não são e merecem nossa atenção, né? E tem tratamento, né? É um ponto fundamental também. Quais são esses principais sinais que a pessoa deve ficar atenta que caracterizam o transtorno de ansiedade? O transtorno de ansiedade, né, principalmente, né, vai haver ali uma sensação de angústia, né, o pensamento acelerado, principalmente na hora de dormir, então a pessoa não consegue dormir tranquila, né, iniciar ali um sono tranquilo, ou em alguns momentos também acorda durante a noite, que é a insônia, né, tem a intermediária, tem a insônia tardia, tem a insônia inicial também. Tem pessoas que, ao longo dos anos, né, por não realizar um tratamento adequado, se junta a sinais e sintomas compatíveis também com depressão, né, e podem desencadear até pensamentos de morte, então demanda muito a nossa atenção, né. Lembrando que precisamos sempre tratar logo no início para não virar uma bola de neve, né, o paciente ele vai começar a somatizar aqueles sintomas, né, e daí fica cada vez mais difícil o tratamento, porém, a gente consegue tratar, tudo tem tratamento atualmente, né, a medicina está bem evoluída na questão científica, mas principalmente o paciente ele precisa querer sair daquele estado atual onde ele se encontra, né, não são somente os familiares, não são somente os amigos, porém eles são essenciais e fundamentais para a gente ter uma boa evolução clínica do mesmo. A ansiedade, ela pode ser confundida com o estresse? Existem características comuns? Existem sim características comuns, né? O estresse em excesso pode desencadear sim, né, o quadro ansioso, né, o transtorno ansioso. Porém, a gente, nós conseguimos, né, reduzir um pouco a questão do estresse para evitar que desencadeie um quadro ansioso no paciente, né? Então, afastamento, né, da atividade laboral, a gente dá essa dica, né, assim, mudar um pouco a questão da função no trabalho, fazer atividades que ele tenha prazer em realizar, porque muitas das vezes ele acaba perdendo essa vontade de fazer as atividades que antes ele tinha prazer em fazer, né? Fica mais estimulado, tem a questão da fadiga, ele quer ficar mais deitado, né? Ele perde um pouco dessa energia que antes ele tinha, né? Existem alguns grupos que são considerados mais vulneráveis para a ansiedade? Sim, sim. Por exemplo, os idosos, né? Os idosos, muitas das vezes, eles são vulneráveis, né, por inúmeros quesitos. Porém, eles são muito deixados de lado pelos familiares, né, que não sabem como tratar, como dar essa atenção que eles merecem. Então, eles acabam se isolando mais. E além da ansiedade, desenvolve a questão da depressão, né? O transtorno depressivo pode ser o moderado, o maior, o leve. Então, assim, o paciente idoso, ele é o principal, assim, a gente tem que sempre se preocupar com a questão psíquica dele, né, ofertar a ele atividades que ele possa estar fazendo também, né, sem prejudicar a questão física, né, o paciente cardiopata, não vai botar para fazer uma corrida, mas uma caminhada leve, né, uma vez, 2 vezes na semana, com acompanhamento. Tem a questão também da psicoterapia associada, né? Então, o paciente ele tem que se sentir valorizado para não desenvolver tanto a questão do transtorno de ansiedade quanto a questão também da depressão, né? Porque a gente não quer ver o nosso familiar, o nosso ente querido, imagina, ele ofertou ao longo da sua vida boa condição, né? Auxiliando, dando todo o suporte. E aí chega no final,
e aí ele é esquecido, né? É deixado de lado, é esquecido, e não pode ser assim. Então ele tem que entender que tem uma família que ama ele, tem profissionais capacitados para acolher ele da melhor forma possível e que vai melhorar. E ele, principalmente, ele tem que querer mudar, né? Pra gente ter uma boa resposta. Eu gostaria de saber quando uma pessoa deve procurar ajuda profissional. Ela está ali sentindo alguns desses sintomas que você relatou. Qual que é o ponto de pedir ajuda? O ponto, eu falo com meus pacientes, né? Eu acho corajoso da parte deles no momento que eles pedem ajuda, que eles reconhecem o fato de eles estarem num estado mais frágil, né, mais fragilizado, e eles querem sair daquele limbo onde ele se encontra e quer ver a luz, né, quer melhorar a situação atual. E igual a gente, né, tinha comentado, o quadro ansioso, quando ele não tem um tratamento adequado, ele vai começar a somatizar aqueles sinais, né? E aqueles sintomas. Então vai ter dor no peito, vai achar que está infartando, acontece muito, né? Principalmente no serviço pronto atendimento. Oscilação da pressão, a gente vê muito, questão da insônia, né? Então, principalmente, começar a afetar as suas atividades de vida diária, é o momento de você pedir ajuda, com certeza. Como que é feito esse diagnóstico e quais são as alternativas de tratamento? Olha, principalmente, né, o diagnóstico, né, é feito com uma análise, né, psicológica, a gente realiza escalas, né, a gente geralmente, né, dependendo do profissional, falo por mim, temos que conhecer desde a gestação do paciente, né, se é uma gestação planejada ou não, que isso influencia, se foi parto cesáreo, normal, como foi a infância, essa primeira infância principalmente, se é uma criança que foi amamentada ou não, né, como foi ali os marcos do desenvolvimento, né, se tiveram algum atraso, é importante demais essa parte, as pessoas acabam pulando já para a fase adulta, não, a gente tem que saber como foi o início de tudo, né, principalmente porque muitos transtornos, não ansiedade, mas esquizofrenia, alguns outros transtornos, eles começam desde a infância, e que simplesmente são ignorados, né, mas sim, tem tratamento, e o tratamento geralmente tem um farmacológico, né, um tratamento medicamentoso em si de farmácia, e tem um tratamento não farmacológico. E juntos, a gente consegue um bom resultado. Exercícios físicos, eles ajudam a controlar a ansiedade? Qual que é a importância da prática de exercícios físicos? Exercícios físicos são muito bons mesmo. Principalmente, né, que pega ali, abrange todas as idades, né? Então é algo bem social, bem acessível, né? Fazer uma caminhada, desde uma caminhada até um exercício mais intenso, mas sempre deixar o corpo em atividade. Quando você está em atividade, você não fica com a cabeça, vamos assim dizer, cabeça vazia, né? Com pensamentos alternados, acelerados. Então, você tendo um foco, você fica mais relaxado, tem a liberação também da endorfina, então o paciente acaba tendo uma boa resposta, né? Também melhora do quadro clínico dele. Hoje com as redes sociais, né, crianças, adolescentes, eles são mais prejudicados pela presença das redes sociais, das telas, isso pode agravar um quadro de ansiedade? Com certeza, né, quando a gente, por exemplo, tem o Instagram, né, tem autocobrança, né, ali, notória, então assim, a gente se compara muito com o outro, né, o que o outro está fazendo, como é o dia a dia do outro, aquela vida ideal. Porém, a gente tem que entender que o Instagram não é a vida real. Então, não podemos ter essa comparação, né? Temos que ter a consciência, né? A plena consciência de que somos seres humanos falhos, né? Somos indivíduos falhos, que a gente precisa falhar para poder acertar. Então, a gente não pode ter na nossa cabeça que a gente sempre vai ter que acertar. Não, a gente precisa errar, né? O nosso dia a dia também, para ter um carro, você tem que trabalhar. Aí lá no Instagram tá que a mulher comprou um carro amanhã, quitado, e não trabalha, tem alguma coisa de errado. Pra gente, resumindo, né, brincadeiras à parte. Nós não podemos nos cobrar, né, tanto, né, viver um dia de cada vez, sempre, e cuidar da nossa saúde mental. Então, se tem algo que começa a afetar muito a nossa parte psíquica, precisa ser observado, precisa ser analisado,
para não deixar afetar a nossa parte física, né? Porque a gente vai somatizar e aí vai ficar uma bola de neve. Procure ajuda, porque quanto antes procurar ajuda, melhor. Para a gente já ir encerrando, eu gostaria de saber que hábitos do dia a dia que a pessoa pode reduzir, pode estar fazendo para ajudar a melhorar os quadros de ansiedade. Hábitos do dia a dia, uma alimentação saudável, né? A gente sempre reforça, né, esse fato, porque você se alimentando bem, você não vai ter questões, por exemplo, paciente que tem questões estéticas, né? Muito problema com a questão estética. Se ele se alimenta bem, pratica exercício físico, não tem por que se sentir culpado quando come alguma coisa diferente, certo? O idoso, por exemplo, não fica na casa ali, sabe? Vai sair, vai ver um passarinho, vai caminhar um pouco de manhã, vai reencontrar os amigos antigos, é uma coisa muito importante, né? Para ele se sentir valorizado, para ele relembrar também o passado dele, né? Ter esse contato. E atividade física, fazer leitura, ouvir uma música quando tá ali no nível de estresse mais elevado, tentar deixar a mente tranquila, né? Para não deixá-la vazia também, é muito importante isso. Certo. Nayara, a gente agradece a sua participação aqui Obrigada. no Câmara Entrevista. Obrigada. A gente fica por aqui. Até a próxima.